E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de C# e .NET. Hoje estamos aí iniciando nosso conhecimento, sobre programação orientada a objetos. E hoje nós temos uma aula muito interessante, muito importante e muito útil para a gente, que é a aula sobre construtores. A gente aprendeu nas outras aulas como criar classes, como a gente pode criar os métodos e as propriedades dessas classes. E hoje a gente tem a ajuda do construtor. Como o próprio nome diz, ele vai ajudar a gente a construir melhor uma fabricação de classes para a gente, tá bom? Então, se você não é inscrito, eu peço que se inscreva. Se você já está gostando desse conteúdo, dessa aula também, deixa seu joinha, tá bom? Isso ajuda demais o canal. E vamos lá, então, prosseguir ao nosso estudo aqui de programação orientada a objetos. Bom, o que são construtores? O próprio nome, ele já é um indicativo do que ele serve, né? Ele constrói, mas ele constrói o quê? Bom, a definição mais simples e mais intuitiva, mais didática que nós temos é que o construtor nada mais é do que um método especial que é usado para inicializar objetos. A gente vai usar esse método, que é um método realmente especial, um método único, tá? Um método diferente daqueles que a gente viu, métodos com retorno, sem retorno. E esse método é um método especial, porque ele tem umas propriedades específicas dele, tá bom? Tem muita gente que, eu não sei se você já veio de outra linguagem de programação, se você já conhece o construtor, que tem um pouco de dificuldade de entender como funcionam os construtores, mas nessa aula eu tenho certeza que você vai entender muito bem, tá bom? Tá, o que é construtor? Eu trouxe aqui as principais características que você deve saber sobre um construtor. Tá? A primeira deles, dessas características é que todo construtor, toda classe, na verdade, tem um construtor, Ou seja, você tendo ou não um construtor explícito, ele vai existir, daqui a pouco eu mostro o porquê. O construtor, ele tem o mesmo nome da classe, ou seja, eu falei que ele é um método, a gente pegou e criou vários métodos, e nós atribuímos o nome para esses métodos em outras classes, como o do banco, por exemplo, que foi na aula passada, a gente colocou getBalance, checkBalance, deposit. Só que nesse caso, o construtor, isso é uma regra, tá? Obrigatoriamente, ele tem que ter o mesmo nome da classe. Uma outra característica do construtor é que ele pode ou não ter parâmetros. Isso fica simples de entender, porque todo método ele pode ou não ter parâmetro. E ele não tem retorno. Diferente dos métodos que aceitam parâmetros, esse cara não tem retorno, mas por ele não ter retorno, ele também não precisa daquele nome void que a gente está acostumado, tá bom? Então, se você puder, tira um print disso daqui, que isso aqui é importante, tá? Se você não entender de primeira, tá tudo bem. Esse assunto dá um nó na cabeça mesmo de algumas pessoas, mas fique tranquilo que eu tenho certeza que no final dessa aula você vai entender o que eu quero passar aqui. Mas em resumo, é isso. O construtor é algo que toda classe tem. Toda classe tem, ou seja, se tiver isso numa pergunta de uma entrevista técnica e perguntarem se o construtor ele é opcional, se o construtor tem algumas classes, não. Toda classe tem construtor, mesmo que você não consiga enxergar ele visualmente, tá bom? E todo construtor ele tem o mesmo nome da classe, e todo construtor ele pode ou não receber parâmetros, e todo construtor ele não tem retorno. E uma dica, que o construtor é chamado de forma automática quando a gente cria o objeto. A gente vai ver isso no código da melhor forma também. E vamos codar então. Bom, aqui, preparei aqui o programinha da aula 26, tá bom? Lembrando que isso aqui tudo vai estar no GitHub para você pegar depois se você quiser. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui, pessoal, nosso exemplo lá do bolo. Vou continuar botando o exemplo do bolo que eu acho que ele fica bem legal. Eu vou colocar aqui cake, que é o nome da nossa classe, tá? Eu vou apagar isso daqui, que ele cria automaticamente. Botar um public aqui. Pronto. Temos a nossa classe de bolo. Então, o construtor. A gente falou que ele é um método, tá? Então ele é um método, tá? Um método público e... Deixa eu ver aqui. Você disse que era assim, retorno, void e com o mesmo nome da classe. É isso? Então, ele fica assim? Não, porque a gente falou que ele não aceita
não tem esse void aqui, tá bom? Então ele é simplesmente assim. Ah, Antônio, então é assim um construtor? É assim que é um construtor. Ou seja, ele tem o mesmo nome da classe, tá? Ele não tem retorno, mas ele também não precisa ter o void, tá bom? Isso é importante. Ele pode ou não ter parâmetros aqui, tá? E qual foi a outra característica que a gente colocou aqui? Que toda classe tem, ok? Não tem retorno. Tá, já falei tudo da classe. E ele é chamado de forma automática quando a gente cria um objeto. Ok. Tá bom, Antônio, então para que ele serve? Bom, ele serve para inicializar como é que eu posso dizer? Uma instância de uma classe, sabe? E ele sempre é executado. Sempre. Ou seja, é algo obrigatório, ele é sempre executado. Uma outra forma da gente criar um construtor aqui no Visual Studio é você colocar CTOR. Aqui, ó, constructor. Você pode colocar isso aqui e apertar o Tab, por exemplo, e ele cria o construtor para você. Ah, então quer dizer que eu tenho até que decorar... Não, mas ele é bem tão usado, tá? Então, assim, não faça inimizade com o construtor, mas ele é tão usado que a gente usa muito em muitos projetos. Então, é bom a gente já até fazer, assim, uma forma de atalho. Eu não sei se isso funciona no Visual Studio Code. Quem tem um Visual Studio aí Code e quiser fazer o teste aí, comenta pra gente se funciona também. Mas, se você não quiser, é só escrever aqui. É bastante simples também. Eu falei que o construtor, ele... sempre é executado, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, console outline construtor e botar aqui, eu chegar na classe program e instanciar, né? Vou criar a instância da classe aqui. Botar aqui, por exemplo, cake, new cake. E só botar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que só chamando aqui a classe mesmo. Cake. Só cake, ó, console.outline. Deixa eu ver o que acontece assim. Deixa eu executar o programinha aqui. Tá. Na verdade, ele nem precisaria disso. É só desse daqui, ó. Ó, construtor. Ah, Antônio, mas eu não chamei, eu não fiz nada. Eu tô acostumado a chegar e colocar um cake aqui, apontar alguma coisa para mostrar. Então, todo construtor, ele é chamado de forma automática. Foi a dica que eu coloquei aqui. Quando a gente cria um objeto. Independente se você fez alguma coisa, ele sempre vai executar o que está aqui dentro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Que é o que está fazendo aqui, ó. Ele está executando o que está aqui dentro. Mas isso é uma coisa simples, tá? Não precisa focar muito nessa questão, mas é bastante simples de entender, tá bom? Então aqui, ó, eu falei também que todo construtor ele tem o nome da classe, mas eu falei também que toda classe tem um construtor. Aí você fala, ah, Antônio, eu criei várias classes junto com você nas outras aulas, mas eu não vi a presença de um construtor em outras classes. Mas ele existe. Mesmo que você faça isso aqui internamente, tá? Então isso é uma outra questão para entrevista técnica. Ele internamente existe. É a mesma coisa de estar aqui, só que você não está enxergando. Ah, então por que eu não estou vendo? Porque você não está usando ele para nada, então não tem necessidade. Inclusive, a sua classe pode ficar isso daqui, ó. Pode ter um construtor vazio e você pode seguir fazendo as outras coisas que você quer fazer na propriedade. Estamos entendidos até aqui, pessoal? Alguém ficou com dúvida aí? Comenta aqui embaixo também que a gente esclarece. Mas até então eu acho que é simples entender isso aqui, né? É só seguir aquelas 5 características que eu coloquei lá. Foram 4, né? Junto com aquela dica que a gente entende. E a gente vai começar agora a pegar 2 cenários onde o construtor é usado. Aqui eu só apenas dei uma pincelada do que significa um construtor na teoria. Mas a gente agora vai partir para uns conceitos mais práticos, tá bom? Então aqui, eu vou voltar aqui para o slide, tá? E eu vou voltar esse slide aqui que a gente fez, né? A gente olhou esse slide, acredito que foi na aula de instâncias de classes, onde a gente cria um objeto de uma classe. A gente usou o exemplo da bandeja, né? Da forma do bolo, que ela serve para fazer outros bolos. Então, se você não assistiu essa aula, confere, uma aula bem legal. Só que aí a gente agora tem um construtor. Uma ferramenta que vai ajudar a gente a inicializar objetos.
Porque essa é a definição de construtor. Vocês lembram do primeiro slide que eu coloquei? O construtor, ele é um método especial que nos ajuda a inicializar objetos, tá? Então, ele vai, como podemos dizer, automatizar a criação desses objetos. De que forma a gente pode fazer uma analogia disso? Nesse exemplo aqui que a gente está vendo. Por exemplo, a gente tem aqui uma forma. Uma forma é algo manual. Você é o padeiro, né? Você pega a forma, vai fazendo bolo, vai colocando as receitas, mas é um trabalho muito manual. Como é que a gente poderia modernizar isso? Pronto, a gente poderia pegar uma máquina. Uma máquina nos ajudaria muito a tanto aumentar a velocidade do bolo, quanto nos ajudar com comandos que a gente disparar nela, ela já vai conseguir fazer o bolo da forma que a gente quer. E essa máquina, pessoal, ela tem um nome bem interessante, tá? O nome dessa máquina é Super Mega Ultra Cake Maker Intergaláctica Multidimensional Hipercibernética Construtora de Bolos 5.0, ou SMU-CI MCB 5.0, que é o seu nome curto, tá bom? Brincadeira, pessoal. Mas a nossa SMU-CI MCB 5.0, ela vai nos ajudar a construir bolos com mais eficiência. Ah, Antônio, então o exemplo que você colocou da forma de bolo não vai servir aqui nesse caso? Vai. É só você imaginar que a máquina ela vai ter uma forminha aqui de bolo, ela vai continuar trabalhando com a forma de bolo, ela só vai nos ajudar a ser mais eficazes, podemos dizer assim, mais eficientes, né? Então, como é que funcionaria? Você tem aqui a sua máquina, né? A sua MUCU-CB 5.0, e você vai colocar aqui um script. Vamos supor que tem esse painel aqui, e você vai preencher essas informações no painel. Então aqui o painel pergunta o sabor, o recheio, a cobertura, as camadas e o tamanho do bolo. E você escreve aqui, né, no teclado numérico lá na máquina, você bota chocolate e marca aqui no botão verde. Clica aqui que vai ter essa opção. Recheio, você coloca coco, você clica aqui no botão. Cobertura, você bota chocolate, clica no botão. Camadas, 3 e assim por diante. E no fim das contas tem um botão principal aqui, que você aperta e ele vai fabricar o bolo. Simples, não é? Em vez da gente chegar e pegar o bolo e a gente mesmo se preocupar em que colocar, a gente só diz os ingredientes, diz o que a gente quer, a quantidade de camadas, o tamanho do bolo, que a máquina, né, o nosso construtor aqui, ele se preocupa em fazer o bolo da nossa forma que a gente quer. Mesma coisa se fosse um bolo de morango. A gente colocaria morango aqui, esse aqui é um bolo mais menor, né, menor no caso, então bota pequeno, ele tem apenas uma camada. E é dessa forma assim que a gente faz o bolo aqui, tá bom? E aí, pessoal, essa forma, por mais que a gente não usou um construtor nas outras aulas, essa forma da gente descrever os itens aqui, ó, morango e tudo mais, a gente até já fez. Por exemplo, a gente criou aqui a instância, só que foi feito de forma manual, e a gente colocou, ó, o ID aqui no caso são características diferentes. Mas colocamos aqui na aula 22... o nome, a descrição, o valor, se ele tem recheio, tá? Ou seja, a gente preencheu isso daqui. Só que isso é bom, né? Isso não é ruim. Mas aí, o que acontece? A gente tem dois cenários aqui, e o primeiro cenário vai ficar para essa aula, e o segundo para outra aula, para a gente conseguir entender melhor como é que funcionam esses cenários, tá bom? Porque são duas coisas um pouco diferentes. Tá, nesse primeiro cenário aqui, vamos supor que você é um empresário e você perceba que 90% dos bolos que você vende são de chocolate. Então você chega e fala, Antônio, olha, eu acho que não vale a pena a gente ficar gastando dinheiro criando bolo de morango, bolo de laranja, bolo de limão, se o povo ama chocolate. Então é melhor a gente ser específico. Eu já vi aqui com o contador, com o marketing, com a equipe, e vai valer a pena a gente focar nesse único segmento de bolo de chocolate. Aí você fala, perfeito, então vamos fabricar só bolo de chocolate. Aí você fala pra mim, tá, mas será que a gente não tem como modernizar essa máquina aqui? Ou tornar ela mais eficiente? Porque toda vez eu vou digitar essas mesmas coisas, vai ser sempre chocolate, vai ser sempre recheio de coco, cobertura de chocolate, vai ser sempre de 3 camadas e sempre em tamanho médio. Todas as vezes eu vou ter que ficar escrevendo isso, né? E se eu apertasse apenas um botão, ele já fizesse o bolo de chocolate. Isso é possível, porque o que você pode fazer? Você pode entrar nas configurações internas dessa máquina e colocar, de alguma forma lá, pedir para o técnico colocar essas características por default.
Ou seja, você não vai precisar ficar digitando, você vai apenas apertar um único botão. E olha o ganho de tempo que você ganha. Ao invés de você ficar digitando chocolate, coco, e apertando esse botãozinho aqui, e depois apertar esse botão, você só aperta um botão. É muito simples, tá? E como é que a gente reflete isso no código? É o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui que a gente estava trabalhando. E como funciona a criação desses objetos? A gente vai chegar aqui, vamos criar aqui as propriedades do bolo, tá? Então a gente vai colocar aqui public string flavor, que seria o sabor do bolo, né? Que a gente colocou lá no slide. A gente tem public string filling, que é recheio. Public string coverage, que é cobertura. Public, a maioria das coisas aqui é string, né? Mas nesse caso aqui é int, que é layers, que é a quantidade de camadas que a gente quer no bolo. E public, nesse caso aqui é uma string também, pode ser, e o tamanho do bolo. Se é um bolo pequeno, médio e tudo mais. Tá. O construtor, como a gente falou, ele serve para nos ajudar a inicializar objetos. Então eu vou chegar bem aqui e essa propriedade aqui já foi declarada, né? Eu vou colocar o flavor, tá? Que é essa propriedade aqui que a gente já declarou aqui em cima, sendo igual a chocolate, tá? E assim a gente sai preenchendo, ó, filling vai ser igual a, acho que coco é coconut. Coconut, acho que é assim, não sei como é que se pronuncia, mas é isso. Coverage vai ser chocolate também. Layers vai ser, sei lá, 3 camadas, né? E o size, que é um tamanho médio. Ok, então você vê que a gente botou umas propriedades aqui normais que já tínhamos, e no construtor a gente disse que essa propriedade aqui, ela sempre vai ser igual a chocolate. Sempre, tá? E a gente acaba tendo um ganho, aí podemos até dizer de performance também, tá? E como é que a gente vai fazer isso na aplicação? Muito simples. A gente já instanciou ela aqui, né? Beleza. E como é que a gente vai usar as propriedades dela? Vamos colocar aqui, ó, as coisas que a gente vai usar aqui. Por exemplo, botar aqui esse cara aqui que a gente aprendeu na outra aula. O sabor, tá? O sabor, e a gente vai colocar aqui cake filling. Tá, várias propriedades aqui. Aqui é sabor, recheio. E o recheio vai ser, na verdade aqui é flavor, né? Flavor filling. Aqui é cobertura. Cobertura, coverage. Camadas. Vou botar aqui layers. E por fim, tamanho. Size. Tá, como é que a gente fazia nas outras aulas? Nas outras aulas, quando a gente tinha uma instância de uma classe, a gente colocava cake, por exemplo, a gente queria o sabor, né? O flavor. A gente colocava aqui chocolate, correto? A gente fazia dessa forma aqui. E assim a gente saía preenchendo. Nessa outra forma, a gente apenas instanciou a classe, tá? Não fez nada, a gente não declarou aqui as propriedades. E a gente já pegou aqui. As propriedades, elas já estão definidas por padrão. Ou seja, elas têm um default. Olha só que legal. Na verdade, tá igual. Ah, não, tá igual não. Confundi aqui. Mas olha só que legal. Chocolate, cookie note, chocolate, camadas e o tamanho médio. Aqui o tamanho médio. Tá certo. Eu coloquei em inglês aqui, é porque geralmente para o usuário, né, a gente coloca em português. Tá? Então aqui o filling é de coco. Ok? Olha lá. A gente tem aqui as propriedades que foram inicializadas. Tá? O ganho da gente é igual a esse ganho aqui do slide. Deixa eu voltar aqui. Cadê o slide? Aqui, ó. A gente digitava isso. Agora a gente só aperta um botão. Na verdade, não. Tô dando spoiler. Calma aí. É essa daqui. Ali é outro cenário, perdão, tá? A gente tem isso daqui e a gente só fabrica agora. Ou seja, isso aqui é o nosso botão. Esse é o nosso botão ali do slide. Clicou aqui, a gente já tem as informações aqui.
É ou não é um ganho? Porque a gente estava fazendo daquela forma que eu falei. Cake, flavor, né? A gente digitava aqui. E isso demorava muito tempo. A gente fazia isso para todas as propriedades do bolo. Aí a gente chegava aqui, sabe? E aqui é muito simples, porque aqui as propriedades já estão físicas. O que isso repercute aqui nesse caso específico? Toda vez que a gente criar uma classe do tipo cake, todos os bolos serão do tipo chocolate, do tamanho médio, da cobertura de chocolate e de 3 camadas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não tem necessidade de eu ficar. Ou seja, se esse objeto nasceu, ele vai ser de chocolate. Conseguiram entender, pessoal? Para essa aula é isso, tá? É bem simples mesmo, para vocês entenderem esse primeiro cenário. Na próxima aula a gente vai trabalhar o cenário 2. Mas para esse primeiro cenário é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é um construtor. Espero que tenha sido de forma simples também. Eu espero que aquele slide lá, com aquelas brincadeiras, tenham servido de alguma coisa para vocês também. E se você gostou muito dessa aula, por favor, dá o seu joinha, ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Fique à vontade para participar do nosso canal do Telegram, é um canal bem legal. E também fique à vontade para se conectar comigo no LinkedIn, eu aceito todo mundo lá. E eu espero vocês na próxima aula e muito obrigado, pessoal.